Família Batista da Graça, querida igreja, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção estarmos juntos para mais uma vez cultuarmos o nosso Deus. Reconhecemos que Ele é Senhor absoluto, digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Reconhecemos a sua sabedoria, sua soberania, reconhecemos a sua majestade, a sua santidade, reconhecemos que o Senhor é grande, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Que bom estarmos juntos para adorar ao Senhor. A responsabilidade de transmitir a palavra de Deus é muito grande e também é um grande privilégio. Tanto ir ao templo para o culto, como vir fazer a gravação, a gente não consegue ficar sem aquele frio na barriga, sem aquela expectativa de que o poder da palavra alcance o seu coração, querida igreja, e que a sua vida seja tocada pelo Espírito Santo, ou seja,
que a sua vida seja ministrada para melhor, que você seja acrescentado na sua fé para viver com mais qualidade e glorificar o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos a esse momento de culto e de adoração. E já que nós estamos falando de culto, porque nós estamos em culto, eu quero dar a você a oportunidade de adorar a Deus com dízimos e ofertas. Isso porque culto é rendição, culto é contrição, é quebrantamento, culto é entrega. Culto é quando você coloca o seu coração por inteiro aos pés do Senhor para adorá-lo como Senhor e Mestre, como Todo-Poderoso. E vamos entregar a Deus a nossa vida, vamos entregar a Deus o nosso tempo, consagrar a Deus tudo que temos, tudo que somos, porque na verdade Ele é o dono de tudo. Na verdade, tudo vem do Senhor. Eu dou agora a você a oportunidade de parar, de refletir a respeito da provisão do Senhor na sua vida, a respeito dos livramentos, talvez livramentos dos quais nem ficamos sabendo, e a sua gratidão ser exposta ao Senhor, acompanhada do seu senso de responsabilidade de ser igreja, e então adorar a Deus, já lhe entregando seu coração, sua vida, dízimos e ofertas. Que Deus abençoe você que já o fez, que Deus abençoe você que está fazendo agora. Como sempre, passa em nossa tela a conta da nossa igreja. Você pode fazer transferência bancária. Você que está nos ouvindo, se desejar abençoar a vida da igreja e fizer isso como adoração, como expressão que vem do coração, que Deus o abençoe. Nós consagramos desde já toda a sua liberalidade, todo dízimo e toda oferta que tem entrado e que entra nesse momento também para a casa do Senhor, para nos abençoar, tanto na manutenção da obra como na expansão da obra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus por esse momento de entrega. Abristes o mar e fez o coxo andar. Tu és a ressurreição, és a vida e o perdão, és minha salvação. Detivestes o sol, do céu o fogo desceu. És um Deus que me salvou, és um Deus que me criou, és um Deus que me cura. Aumenta minha fé, me faz crescer. Quero tocar tua glória e poder. Vem envolver, quero te ver e em teus braços me esconder. Aumenta minha fé, aumenta minha fé. Abristes o mar e fez o coxo andar. Tu és a ressurreição, és a vida e o perdão, tu és minha salvação. Aumenta minha fé, me faz crescer. Quero tocar tua glória e poder. Vem me envolver.
conhecer, quero tocar tua glória em poder. Vem me envolver, quero te ver e em teus braços me esconder. Aumenta minha fé, me faz crescer. Quero tocar tua glória e poder. Vem me envolver, quero te ver e em teus braços me esconder. Aumenta minha fé, oh yeah. Aumenta minha fé. Quero agora convidar você para junto meditarmos na palavra santa do Senhor. Houve um dia em que eu tive a curiosidade de procurar o meu nome na Bíblia e procurar na Bíblia Sagrada quem foi Damares. E encontrei lá no livro de Atos, capítulo 17, 34, onde fala que Paulo pregava no Areópago e que lá se converteram Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares ou Dâmaris, dependendo da tradução, e com eles ainda outros. E eu vi que a Bíblia só fala em Damares uma vez, mas algo chamou a minha atenção. É que na palavra de Deus, Damares foi uma mulher que creu. Isso fez uma diferença significativa na minha vida. Fiquei muito feliz por saber que Damares foi uma mulher que creu na palavra de Deus. Fez uma diferença na minha vida na hora em que as coisas ficam muito difíceis. Isso me ajuda a crer. Nós temos tido em nossa igreja a alegria de ter 3 chamadas de oração online por dia. Isso está fazendo uma diferença muito grande na vida da igreja. Abrimos uma sala virtual e os irmãos escolhem, né, o melhor horário. Se você ainda não participou, faça isso. E nós temos orado 3 vezes ao dia. Nós temos descoberto guerreiros de oração. Os irmãos têm se revelado na oração. O Senhor tem nos abençoado muito, muito. Mas eu estive pensando que nós não podemos fazer isso de um modo religioso, apenas por participar de uma chamada de oração. Nós não podemos fazer isso sem fé. Seria um mero comportamento religioso. Nós precisamos crer, precisamos depositar a nossa fé quando oramos ao Senhor. Há situações onde nós, em nossas chamadas de oração, sentimos a dor uns dos outros e ali nós chegamos a chorar. Alguns irmãos choram pela dor do outro, pela situação de outros países. Nós temos chorado juntos na presença do Senhor. Quero convidar você para participar dessas chamadas de oração. Mas nós precisamos orar com fé no Senhor Deus. Nós precisamos de fé para orar, precisamos de fé para viver, precisamos de fé para vencer, precisamos de fé para morrer. Pela fé, nós alcançamos a salvação, mas também alcançamos o alívio em meio à crise. O apóstolo Paulo diz que a fé apurada no fogo redundará em louvor, glória e honra na volta de Cristo. Mas eu quero deixar bem claro que quando nós vamos falar sobre fé, eu me refiro à fé em Deus. Fé no Deus da Bíblia,
o único Deus verdadeiro, Senhor absoluto de toda a história. Sabe, a fé que não aguenta o peso das crises da vida dificilmente sustentará o crente na hora do vale da sombra da morte. Vale esse pelo qual todos nós vamos passar. Sendo assim, a nossa oração constante deve ser: aumenta a nossa fé. Muitos não gostam de orar assim. Algumas pessoas têm medo de orar assim. Mas orando assim ou não, as aflições fazem parte da vida. O dia mau chegará às nossas casas. E é nas horas mais difíceis que a nossa fé faz diferença. É nas horas mais difíceis que a fé é exercitada e ela pode ser aumentada, ela pode ser amadurecida e fortalecida. Eu quero hoje iniciar com a igreja uma série de mensagens a respeito da fé, conforme o Senhor colocou no meu coração. Repito, fé em Deus, o Deus verdadeiro, Senhor absoluto, Criador, sustentador de todas as coisas. E nós vamos dar a essa série sobre fé o tema que deve ser a nossa oração constante: aumenta a nossa fé. Você tem coragem de orar assim? Vamos orar? Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e exaltado seja o seu nome. Altíssimo, que é também pertíssimo. Te amamos, Senhor. É um prazer falar contigo. É um prazer meditarmos agora na tua palavra. E nós queremos clamar ao Senhor: aumente a nossa fé. Dá-nos o sustento para todos os momentos da nossa vida. Fala conosco nesta hora. Que o teu Espírito Santo ministre no nosso espírito a respeito da palavra bíblica que tu tens para nós nesta hora. Alcança os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Dentro dessa série, eu quero convidar você para pensarmos juntos sobre vida através da fé. A nossa série é Aumenta a Nossa Fé. E o tema da palavra de hoje é Vida através da fé. Minha Bíblia já está aberta em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos ler os dois. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o 17 é objetivamente o nosso texto. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Eu quero trabalhar com você nessa hora duas questões muito importantes a respeito da fé. Primeiro, nós precisamos entender o que é fé. Segundo, precisamos saber qual deve ser o objeto da nossa fé. Você diz que tem fé, mas crer, até os demônios creem. Você diz que tem fé, mas você tem fé em quem? Vamos trabalhar essas questões. Precisamos entender que a fé que salva e transforma, ela deve ser depositada naquele que tem poder para salvar e transformar. Fé é mais do que crer. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 2, verso 19, que até os demônios creem e tremem. Eles sabem que Jesus é Deus. Eles sabem que Jesus é Senhor. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. A Bíblia conta que foi Jesus entrar em Gadara, um local que era muito dominado, muito assediado ali pelos demônios. A Bíblia diz que lá na terra dos Gadarenos foi só ele entrar, que 2 endemoniados saíram furiosos de dentro do sepulcro
e vieram até Jesus. E eles estavam tão furiosos de modo que ninguém podia detê-los. E eles dirigiram-se logo a Jesus e eles perguntaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Aleluia! Como eu gosto de ler essa expressão, como eu gosto de observar que os demônios sabem quem é Jesus. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Os demônios creem e tremem. Satanás tem pavor de Jesus e também os seus demônios, porque lá na cruz, Jesus destruiu as obras do diabo. Saber a respeito de Jesus não é suficiente. Você crê em Cristo? Você sabe a respeito de Cristo. Isso não é suficiente. No entanto, é em Jesus que você deve crer, para que você possa não crer em vão. Ter fé em Cristo é crer e confiar a ponto de se entregar nos seus braços. Além de confiar, é uma ação de entrega. A Bíblia registra no Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A fé verdadeira, que promove a entrega, é uma fé que também promove o arrependimento. E arrependimento é consciência e repulsa pelo pecado cometido. Arrependimento gera abandono de uma vida de pecado. Mas uma pessoa não é salva apenas pelo arrependimento. Alguém deixar abandonar uma atitude indevida não o salva. Isso seria somente uma mudança moral. É necessário fé e arrependimento. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9: pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços, das obras de vocês, para que vocês não passem a se gloriar e a se orgulhar delas. Fé não é uma autoconfiança. Fé não é pensamento positivo. Fé não é uma lavagem cerebral onde você repete não sei quantas vezes eu creio, eu creio, eu creio, e depois você volta a repetir eu creio, eu creio, eu creio, e depois é colocada uma música de 10, 15 minutos cuja letra é somente eu creio, e você ouve aquela música 10, 15 minutos e você sai dali dizendo que crê, mas você não sabe o que é fé e não sabe em quem você crê. Você sai dali colocando fé na sua fé. Não creia na sua fé, creia em Jesus. Fé não é crer no que a gente quer que seja verdade. Fé é descansar e confiar no Senhor. A fé madura, verdadeira, genuína, é uma fé que nos alicerça, que nos dá solidez. É uma fé que nos traz firmeza. Fé não passa somente pela emoção. Ainda que uma experiência com o Espírito Santo de Deus seja impossível não tocar em nossas emoções. O ser humano é também emoção. Mas fé não passa somente pelas emoções. Crer é também pensar, como escreveu o grande teólogo John Stott. Fé é uma escolha consciente. O doutor John Mackay disse: a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda ação. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você precisa entender com a sua mente, entender com o seu coração. É preciso que haja metanoia, uma mudança de mente, e que você escolha crer no Senhor. Uma fé que entrega. Eu não estou aqui querendo friamente definir o que é fé, mas eu estou tentando lhe explicar que fé é uma atitude
que vem de uma autêntica experiência com Deus através do seu Espírito Santo. Uma experiência que gera em nós a decisão de uma entrega de nossa vida ao Senhor. Leia a Bíblia sob a iluminação do Espírito Santo. Irmão, embase a sua fé na palavra de Deus. Fé é uma escolha. Cantei muito o hino antigo que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. D.L. Moody, o famoso evangelista, ele disse que orava constantemente pedindo a Deus: Senhor, dá-me fé, acrescente em minha fé. Ele vivia constantemente pedindo fé, e ele fazia isso como se um raio fosse romper no céu, como se a fé lhe fosse cair do céu. Até que um dia ele se deparou com Romanos 10:17, que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No mesmo instante, conta Moody, que ele se deu conta de que ler a Bíblia, aplicá-la à sua vida, era o meio que ele tinha de adquirir fé. Seria inútil só pedir fé a Deus, mas não ler a Bíblia, não aplicar a Bíblia na vida. E ele começou a estudar a Bíblia, e ele começou a ver, sentir que sua fé estava aumentando, que sua fé estava crescendo, e que ele estava cada vez mais solidificado na rocha que é Jesus Cristo. O fundamento da nossa fé, nós cristãos, é a palavra de Deus. Aleluia! Se você ainda não fez a sua decisão de crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, faça isso nessa hora. Sabe por quê? Porque senão não vai fazer sentido para você nada do que nós vamos colocar aqui. Porque o homem carnal não pode entender as coisas espirituais. Mas se você estiver tomado pelo Espírito de Deus, a sua fé estiver colocada em Jesus, aí, como um ser, como uma pessoa espiritual, você estará ouvindo nesta noite, não a mim, mas ao Espírito Santo de Deus. Depois de lhe falar a respeito da fé, uma autêntica experiência com Deus, uma escolha de entregar a Jesus, depositar nele a sua fé, uma entrega total a Ele, e só a Ele, eu quero em segundo lugar trabalhar com você, porque é importante ter fé. Sem fé não há vida. Nós lemos no início, Romanos 1:17, o justo viverá da fé. A fé nos leva a não vegetar, mas a viver intensamente, apesar dos dissabores dessa vida, intensa e equilibradamente. O justo viverá da fé, mas também sem fé não há salvação. Nesse momento de pandemia, nós estamos vendo muitas pessoas desnorteadas, muitas pessoas perdidas e duplamente perdidas. Perdidas porque não sabem onde vão se agarrar, a quem vão se agarrar para vencer os dissabores desse tempo pandêmico. Mas também perdidas porque não têm ainda a salvação em Jesus Cristo. Ainda estão aprisionadas no pecado, sem entregar a vida a Jesus através da fé. Perdidas no medo, perdidas no pânico, perdidas na angústia, duplamente perdidas. Fé não é uma maneira de obter coisas. Fé é uma experiência de entrega que conduz ao arrependimento e transforma o ser humano. Fé é uma escolha nossa gerada pelo Espírito Santo de Deus, quando nós buscamos a fé como o melhor dom. Eu quero lembrar para você que fé faz parte da lista de 1 Coríntios 12.
lá no verso 19, a Bíblia apresenta a fé como dom do Espírito Santo. E quero lembrar para você que lá no verso 31, ainda de 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. E eu quero que você pense na fé. Eu te convido a pensarmos na fé como o melhor dom para esse tempo que nós estamos vivendo. Também quero lhe dizer que sem fé não há vitória. Nesse mundo de lutas, se não tivermos fé, nós já estaremos derrotados antes das batalhas. A Bíblia diz, e eu vou o tempo todo dizer isso, a Bíblia diz, lá em 1 João 5,4, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Também, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. A Bíblia diz, em Hebreus 11,6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, que recompensará os que buscam conhecê-lo melhor. Minha querida igreja, sem fé não existe autoridade. A Bíblia reforça a importância da fé com uma ilustração muito bem feita, através de uma palavra proferida por Jesus aos seus discípulos. Registrada em Mateus 17, capítulo 20, diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. O grão de mostarda foi a melhor semente para ilustrar o que Jesus queria ensinar com essa parábola aos seus discípulos. Ele queria ensinar a respeito do pequeno que se torna grande. O pequeno que se torna grande. O grão de mostarda é pequenino e talvez fosse, naquela época na Palestina, a menor semente que existia. Mas depois de cultivada, a semente do grão de mostarda, ela se torna uma árvore imensa. Sua fé bem cultivada pode crescer, ainda que ela seja como a semente do grão de mostarda. E se ela for como a semente do grão de mostarda, sua fé se tornará grande a ponto de abençoar os outros. Em Marcos, na Bíblia Sagrada, capítulo 9, a Bíblia fala de um pai que tinha um filho possesso. Esse pai apresenta a Jesus o seu filho. O menino era possuído por demônios desde pequenininho, desde criança. Você pode imaginar a dor daquele pai? Aquela criança era dominada, aquele menino era dominado pelos demônios que o jogavam na água e o jogavam no fogo. Sabe, a dor do ser humano é uma dor que às vezes nos abate profundamente. E aquele pai apresentou aquele menino e ele suplicou a Jesus: se tu podes, cura o meu filho, tenha compaixão de nós. E Jesus respondeu para ele: tudo é possível ao que crê. O pai do menino respondeu: eu creio. E imediatamente acrescentou: ajuda-me na minha pequena fé. Ou seja, assim como nós muitas vezes, aquele pai estava consciente: eu creio, mas a minha fé ainda é pequena. Nós precisamos clamar ao Senhor: aumenta a nossa fé. Jesus libertou de uma vez por todas aquele jovem. O Senhor Deus nos ajuda quando nós clamamos: aumenta a nossa fé. Mesmo a fé sendo pequena, ela pode ser exercitada nas oportunidades de crise da vida que vivemos e se tornar uma fé grande e madura. E eu aproveito para dizer para você que o trabalho cristão apura a nossa fé. Então venha para perto, venha para a célula e vamos trabalhar exercitando a nossa fé. Mas também, sem fé, a nossa paz e alegria são condicionais.
Há pessoas que são assim. Se tudo vai bem, elas estão dando glória a Deus, porque está tudo bem com ela. Essa é uma fé egoísta, é uma fé raquítica, é uma fé anã, é uma fé infantil e medíocre. Sabe, eu não creio na teologia da prosperidade, mas assim eu sou obrigada a crer na teologia da mediocridade. Uma fé que só é exercida quando tudo está bem. O compromisso de fé que o profeta Abacuque teve com o Senhor é um exemplo para mim, é um exemplo para todos nós. No momento de caos, quando nada ia bem, a Bíblia registra lá em Abacuque 3, 17 e 18, que o profeta orou: porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A fé testemunhada pelo profeta Abacuque não é uma fé medíocre, mas é uma fé que independe das circunstâncias. Esta é a fé verdadeira, a fé que nos solidifica na rocha que é Cristo. Sabemos quem somos e sabemos em quem cremos, sabemos quem Ele é. Concluindo, eu quero dizer para você, evidenciando a importância de continuarmos com as nossas chamadas de oração, que geralmente em uma igreja a oração não é para todos. Deveria ser para todos. O convite é para todos. A oportunidade é para todos. Mas, na verdade, poucos se dedicam a uma vida de oração. Uma vida de oração é uma vida de relacionamento com Deus. O Senhor criou o ser humano para relacionamento com Ele e uns com os outros. E quando eu me relaciono com meu irmão, eu me relaciono com o Espírito Santo que mora nele. Quando eu me relaciono com o Senhor, eu me relaciono melhor com o meu irmão. Oração requer fé. Eu quero convidá-los a continuarmos, a prosseguirmos em oração, mas oração com fé. Oração sabendo dobrar os joelhos. Em cada chamada dessa semana e também a sós com o Senhor. Queridos, é tempo de orar. Se há algo que a igreja precisa fazer neste tempo, é orar e pregar. É orar e anunciar a verdade. É tempo de crer. É tempo de nós colocarmos o rosto no chão, a exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lá no Getsêmani, na hora do sofrimento naquele jardim, colocou o rosto no chão, prostrou-se em terra e chorou, suou gotas de sangue na presença do Senhor. É tempo de nós orarmos, nos humilhando debaixo da potente mão de Deus. Jesus, Salvador e Senhor, a quem o Pai confiou todas as coisas, orou assim. Você ainda não sofreu o suficiente para se prostrar diante do Senhor? Ou você ainda não se submeteu, ainda não reconheceu o senhorio de Cristo, ainda não entendeu, venha a nós o vosso reino, a ponto de prostrar-se em terra como Jesus? Que o Espírito Santo opere em nossas vidas, nos quebrantando para aprendermos a orar. Eu te convido a orarmos com fé. Eu quero convidar você a não olharmos para a realidade imanente que massacra e mascara, literalmente mascara, mas olharmos para a realidade transcendente que inspira. Os heróis da fé entenderam que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Conta-se a história de uma menina que em uma época de seca foi convidada para, junto com a família, ir ao templo orar. A família iria ao templo orar
suplicando a Deus que mandasse chuva. E quando eles estavam saindo para se dirigir ao templo, perceberam que a menina estava levando guarda-chuvas. E os pais olharam para ela e disseram: "Para que isso, filha? Há tanto tempo que não chove, o sol está tão quente." E ela olhou para eles e respondeu: "Mas nós não vamos pedir a Deus que mande chuva? Eu já estou prevenida." Você já pegou o seu guarda-chuvas? Eu quero convidar você a pegar o seu guarda-chuvas, a dobrar os seus joelhos e, diante das adversidades, não vegetar, mas ter vida através da fé. O justo viverá da fé. Nosso clamor é: Senhor, aumenta-nos a fé. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, que prazer falar contigo. Que prazer ministrar a tua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de crer no Senhor, o nosso Pai, nosso Deus. Muito obrigada. Entendemos que a fé é um presente que o Teu Espírito Santo nos dá. E nós clamamos nesta hora, exaltando e adorando a pessoa do Espírito Santo, entendendo fé como o melhor dom para este momento. Dá-nos o dom da fé. Aumenta a nossa fé. Ensina-nos a ganhar vida na vida através da fé em Jesus Cristo. Dá-nos uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.